Cristo, boa noite, paz em Cristo para todos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os amados irmãos. Encontra-se na carta de Tiago, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, que diz: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todos os povos de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amém. Pois bem, irmãos, estamos diante de um cenário em que a humanidade toda está sofrendo, é uma provação muito grande para todos nós, e nós vamos falar rapidamente, em poucas palavras, sobre provação. E aí nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos 4 verdades fundamentais que o nosso irmão Tiago, ele nos ensina nessa epístola. Entendemos que provações, elas realmente é uma situação aflita, penosa. Todos os seres humanos dessa terra passam por aflições e provações, problemas, porque coisas acontecem. Enfim, a aflição atualmente é porque aconteceu uma epidemia, uma pandemia desse vírus, coronavírus, que está assolando e tirando a paz de muitos povos e nações. Entretanto, nós perguntamos por que sofrem os crentes, por que passam privações, por que sofremos prejuízos, por que ficamos doentes, por que somos injustiçados. Jesus nos advertiu que nesse mundo nós teremos tribulações. Então, a primeira verdade fundamental que eu quero destacar é que provações são compatíveis com a fé cristã. Entendeu? A nossa fé, ela nos proporciona a passarmos as aflições que esse mundo nos oferece. E Paulo, ele é muito claro em dizer o seguinte, ele diz assim: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E confirma: todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12. Então, assim, entendemos que as provações visam a nossa maturidade espiritual. Elas podem proceder de nossa humanidade, elas podem proceder da nossa pecaminosidade e muitas das vezes nosso sofrimento é resultado de nossas escolhas erradas. Procedem de nossa vida cristã exatamente por sermos cristãos e, por fim, visam trazer a glória do nome de Deus. Então, esse primeiro fundamento, entendemos que talvez essa aprovação dessa humanidade seja para que nós possamos nos achegarmos a Deus e no final nós glorificarmos o nome dele e o nome dele ser glorificado. O segundo fundamento que nós podemos compartilhar é que provações realmente elas são variadas, né? Entendemos que dentro do contexto atual, essa pandemia, ela em países e continentes diferentes, ela tem sido variada, as suas causas, os seus prejuízos e as suas devastações. Então nós entendemos que, enfim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que está em Romanos 8, 28. Há provas fáceis e há provas difíceis. Há aquelas que são maiores que nossas forças. Há aquelas que enfrentamos sozinhos, como Jesus no Getsemane. Mas graças a Deus que nós não estamos sozinhos. A provação não é fácil, mas nós não estamos sozinhos e nós vamos passar por ela. Porque podemos entender que para muitos não é fácil, para outros é impossível, mas contamos sempre com a presença de Deus em nossas vidas. O terceiro fundamento que nós podemos entender, que o nosso irmão Tiago nos ajuda a compreender sobre essa provação, é que as provações são passageiras.
Se você for analisar o contexto bíblico, Israel, os judeus, os hebreus, sempre passaram por provação. E a igreja, quando ela foi instituída por Cristo, desde quando ela é igreja, ela nunca deixou de ser perseguida, ou melhor, de passar provações. Então, nós, enquanto igreja de Cristo, também passamos provações, mas elas são passageiras. Não sabemos quanto tempo, quantos dias, quantas horas, parece que são intermináveis, mas a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Ninguém consegue ou aguenta, né, ficar toda a vida chorando, toda a vida passando por turbulência. Então nós entendemos que a Bíblia ela é bem clara e nos adverte e nos motiva a entender que pela manhã nascerá o sol da justiça. O que nós precisamos é pedir ao Senhor para termos condições de passarmos pela prova. Eu costumo dizer que alguns passam pela prova de trem-bala, de avião supersônico, de bicicleta, de carro, andando ou até mesmo rastejando. Mas nós passamos pelas provações. E cremos que atualmente esse cenário em que a humanidade está passando, no tempo vai passar, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas determinada por Deus. E o quarto e último fundamento, para nós já ir para a conclusão, é que provações são pedagógicas, né? Se você for analisar aí no capítulo 1 de Tiago, que nós acabamos de ler, o verso 3 e o verso 4, nós entendemos que provações são pedagógicas. Quando eu digo pedagógico, porque ela vai sempre trazer um ensino para a nossa vida, né? Nós entendemos que prova pode produzir o melhor em nós. Pode produzir, quem sabe, através dessa provação em que nós estamos passando, muitos de nós estamos nos achegando mais a Deus. Às vezes é necessário passarmos por provações. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, ele só foi buscar e procurar sobre a pessoa de Jesus quando a sua filha estava enferma a ponto de morrer. E ele foi até então buscar Jesus. A Bíblia vai também nos afirmar que Satanás, ele também nos prova. O mundo nos prova. E a nossa natureza também nos prova. Então, o que nós entendemos que nós temos que aprender, porque como nós lemos aqui nesta noite, a provação pode trazer perseverança em nossas vidas. Lembramos que essas provações, elas produzem perseverança, porque Romanos 8:28 vai dizer isso, e Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Paulo também diz que as provações trabalham por nós e em nós e através de nós, na pessoa do seu Espírito Santo. A perseverança visa nos levar à maturidade. Os crentes imaturos são sempre impacientes, e a impaciência pode acarretar graves consequências. A exemplo de Abraão, Moisés, Sansão, Pedro. Maturidade não se alcança apenas lendo um livro. É preciso passar pelas provas. Então, qual será a nossa atitude com que vamos enfrentar as provas da vida? Em vez de nós murmurarmos, reclamarmos, ficarmos amargos, de enfiarmos em uma caverna, devemos nos alegrar intensamente. Essa alegria e confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e sabe onde está nos levando. Enfim, para concluir, eu gostaria de deixar o salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, Ele está no governo, Deus está no controle e Deus está no comando de tudo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar sendo nosso consolador nesse momento tão difícil, mas é um momento passageiro. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, irmãos. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém.